Oi, agora nós vamos para a aula de História. Vocês vão pegar o livro de fichas de atividades e abrir lá na página 121, que nós vamos conversar sobre um pouquinho os imigrantes. Lembra do que nós estudamos sobre os imigrantes? Olha lá, os grupos humanos, na página 121 de fichas de atividades. Ele pergunta assim: por que as pessoas saem do lugar de onde elas nasceram e vão morar em outro país? O que acontece que faz com que elas saiam da onde elas moravam, né, do país de origem delas, e vai para outro país? Na número 2, ele pergunta quais foram os primeiros povos que imigraram para o Brasil. Quais são esses primeiros povos? Na 3, ele fala assim: onde a maioria dos italianos e os japoneses foram trabalhar logo que eles chegaram aqui no Brasil. Qual é a parte que eles foram trabalhar? Na número 4, pede para vocês desenharem um prato típico aqui da nossa região. Qual é o prato típico aqui de Jundiaí? Aí a gente tem lá a página 122, que vocês precisam relacionar as comidas, né, e as construções de acordo com o povo certo de origem. Então, vocês têm que relacionar as duas coluninhas com a imagem, né, com a atividade certa. Se é os italianos, se é os árabes, os portugueses, os japoneses, os alemães, os indígenas. E dando continuidade na ficha de atividade, lá na página 123, vocês têm imagens para observar. São imagens de monumentos que fazem o quê? Esses monumentos têm algo em comum. O que eles estão homenageando? A quem eles estão homenageando? Depois que vocês responderem, vocês vão virar lá na página 124, que fala assim, olha, que povos, né, estão representados nas imagens? Esses monumentos foram representados para qual povo que veio aqui, né, para poder, na imigração? E a letra C pede para que no nosso município há alguma construção, né, ou um monumento em memorial de homenagem a algum tipo de grupo imigrantes. Então, o que é para vocês fazerem? Desenharem, né? E para representar. Eu consigo imprimir. Pode imprimir, não tem problema. Então, vocês precisam representar através de uma imagem, ou recortada ou desenhada, né? Um monumento ou um memorial que represente algum povo que veio, né, nessa imigração, se nós temos aqui em Jundiaí. Agora, nossa aula é de artes. Vocês vão pegar o livro de vocês e abrir lá na página 264 e 265. O que vocês vão observar? É uma representação de uma imagem, né, de uma natureza morta. Porém, o que pode acontecer com as imagens que está acontecendo ali, que está aparecendo para vocês? Vocês têm as imagens de instrumentos. Ele é uma natureza morta, porém, imaginamos, né, que esse conjunto de utensílios podem vir a ficar muito mais bacana, né? Diferente. Então, a gente consegue dar vida a esses instrumentos. Então, observem os sons que a professora vai colocar para vocês agora. O da guitarra, ó. Guitarra. O próximo som que vai vir para vocês agora. Violão. Mais um som para vocês. Baixo. Mais um som. Bateria.
Mais um som. Trompete. Mais um som. Saxofone. Mais um. Trombone. Ukulele. Mais um. Pandeiro. Mais um. Teclado. Então, turminha, vocês puderam verificar e ouvir, né? Vários instrumentos. Nós temos uma infinidade ainda de instrumentos. O que acontece? Como nós ouvimos? Vamos imaginar como que nós ouvimos. A parte externa do nosso ouvido, né? É a que vai conduzir as ondas sonoras em direção ao nosso tímpano, que por sua vez, ele vai vibrar. Lembra que nós fizemos aquela experiência sobre a vibração do som? Aí, o que acontece nessa vibração? Essa vibração, ela vai, né, passar pelo caracol, que é a cóclea, no ouvido, né, no nosso ouvido interno. Esses impulsos elétricos são que, então, enviados lá para o nosso cérebro, que vai fazer o quê? A questão auditiva. E, finalmente, o nosso cérebro. Aí o nosso cérebro, ele vai identificar esses impulsos como sons. E o que acontece? Quando, né, por uma causa, nós não identificamos esse som, o nosso cérebro ele não vai conseguir relacionar esse som ao que é. Então, o que nós já ouvimos alguma vez, o nosso cérebro automaticamente nos traz essa informação, nos dizendo, né, qual é esse som, da onde ele vem, que é o dos instrumentos que vocês acabaram de ouvir. Então, como por exemplo, a gente pode pegar. Imagina vocês dentro de uma empresa, de uma fábrica. Ele vai ter aquele som específico de dentro de uma empresa. E se nós estivéssemos numa mata fechada? Ele também tem um som de características de uma mata fechada. Escutem o que a Pro vai colocar para vocês. Nossa visita pela garrafa. Quem vai guiar a gente pela fábrica vai ser o Carlos Evandro, que é responsável pelo setor de qualidade aqui da fábrica. Lá na página 267, nós temos que sons ouvimos em diferentes lugares. Se vocês estão num estádio de futebol,
Tem a torcida, é um tipo de som. E se a gente estiver numa floresta, numa mata, é outro tipo de som. E dentro do fundo do mar, qual é a característica desse som? E se nós estivéssemos dentro da cidade? Vocês podem ver que cada som corresponde ao lugar que nós estamos. Então agora vocês ouçam, né, esses sons que a Pro vai colocar para vocês, para a gente poder nos acostumarmos e colocar o nosso quê? O nosso cérebro em movimento àquele som, porque quando ouvirmos outra vez, automaticamente ele vai nos lembrarmos, né, da onde vem aquele som e vocês conseguem relacionar ele de acordo correto, se é um som de uma mata, se é o som de uma floresta, se é o som de uma torcida, se é o som do fundo do mar ou de uma empresa. Agora, vocês vão pegar o livro de fichas de atividades, na página 57, na nossa aula de matemática. Vocês vão observar sobre a medida do tempo. Então, o que nós temos ali na número 1? Vocês têm um relógio, né? Um garotinho segurando um relógio nas mãos, e ele fala assim, né? Sobre horas, minutos e segundos. Então, vocês têm que relacionar a imagem que ele está apresentando. Que horas são? Quantas horas são? Quantos minutos e quantos segundos ele está marcando. Na número 2, vocês têm diversos relógios, tem da letra A à letra F. E pede assim para vocês, qual dos relógios abaixo está marcando um horário entre 5 e 7 horas da noite? Qual é a imagem correta do relógio que está marcando entre 5 horas e 7 horas? Isso daí é para vocês fazerem na página 57. Aí a gente vai virar lá na página 58, que pede para vocês considerarem os dois relógios abaixo, o relógio 1 e o relógio 2. Vocês têm que observar. E ouvir o comentário do Paulo. Olha o que o Paulo fala. Mesmo sem o ponteiro dos minutos, é possível saber as horas? Será que conseguimos saber as horas sem o ponteiro do minuto? Vocês concordam com Paulo ou não? E a letra B pede assim, ó. Estime o horário dos dois relógios. O que é estimar? Que horas vocês acham que os dois relógios estão apresentando? Então, isso é observação. Vocês vão lá no relógio, observem o que está representando e coloquem uma estimativa do que vocês acham que é aproximadamente que horas são.